aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje nós vamos começar a nossa quarta aula de arte e falaremos sobre a tecnologia a serviço dos museus. Os museus tiveram origem no hábito humano do colecionismo, que nasceu junto com a própria humanidade. Desde a antiguidade remota, o homem, por infinitas razões, coleciona objetos e lhes atribui valor, seja afetivo, cultural ou simplesmente material, o que justifica a necessidade de sua preservação ao longo do tempo. Assim como a tecnologia tem contribuído nos processos de criação em arte e aberto novas possibilidades, ela pode nos ajudar a conhecer obras artísticas com as quais não teríamos contato sem o auxílio de ferramentas tecnológicas. Muitos museus ao redor do mundo têm adotado avanços tecnológicos para tornar seus acervos mais acessíveis e intuitivos. Podemos encontrar audioguia em vários museus que visitamos. Esse tipo de instalação permite conhecer mais sobre as obras e o acervo por meio de áudios gravados em diversas línguas. O Museu Histórico Nacional é um museu dedicado à história do Brasil, localizado no Centro Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Foi criado em 1922 pelo presidente Epitácio Pessoa como parte das comemorações do centenário da independência do Brasil. Uma construção que já foi o Forte de São Tiago da Misericórdia e um quartel, hoje abriga um Museu Histórico Nacional, um dos mais importantes museus de história brasileira, e onde foi criado o primeiro curso de museologia do Brasil. No pátio interno, a coleção de canhões de diversos países possui legendas em braille. É um museu com audioguia, rampas e elevadores para facilitar a locomoção de cadeirantes, videoguia com libras para surdos e sinalização, textos e etiquetas em braille. Alguns museus também oferecem um passeio virtual por seus espaços em sites, o que permite ter uma noção de como seria andar em seu espaço físico e conhecer onde e como as obras estão instaladas e organizadas. Esse tipo de tecnologia pode ser acessado virtualmente por meio de plataformas e serviços digitais que reúnem vários acervos em um só site, possibilitando também a visualização de várias obras em seus mínimos detalhes, para captar particularidades que não conseguiríamos ver mesmo se estivéssemos no museu. Para ajudar a lidar um pouco com o tédio durante esse período de reclusão, vamos conhecer alguns museus que possuem plataforma online. Um dos museus mais importantes do mundo, o Museu do Louvre, possui um acervo com mais de 380 mil itens, dentre eles a famosa Mona Lisa, do italiano Leonardo da Vinci. O Louvre também mantém uma exposição permanente de 35 mil obras de arte. Casa de Anne Frank, Amsterdã, Holanda. O museu conta a história de Anne Frank, a menina judia que se refugiou com a família na casa de vizinhos, na tentativa de escapar dos horrores nazistas durante a invasão dos Países Baixos na Segunda Guerra Mundial. Pelo acervo online, é possível assistir a vídeos sobre a vida e o diário de Anne Frank. A casa onde ela se escondeu também pode ser visitada virtualmente pelo Google Arts and Culture. Museu Nacional de Antropologia, localizado na cidade do México, México. Este museu é dos pontos turísticos mais visitados da cidade do México. Um dos maiores destaques do acervo são peças da antiga civilização asteca. Por meio da visita virtual ao local, você pode ver a Pedra do Sol, conhecida como calendário asteca, esculturas representando os deuses de Teotihuacan e etc. O Museu Nacional de Antropologia também está acessível pelo Google Arts and Culture. Museu Nacional de História Natural, Washington, Estados Unidos. Este museu, localizado na capital dos Estados Unidos, é tão famoso que já inspirou filmes e até desenhos animados. Mas toda essa popularidade tem explicação. Os visitantes podem explorar mais de 126 milhões de espécimes e artefatos de vários lugares do mundo. Na versão do museu online, é possível percorrer pelos corredores das instalações. Museu do Vaticano, localizado em Roma, na Itália. O Museu do Vaticano é uma obra de arte por si só, com salões cobertos por pinturas, como a Capela Sistina, tendo sido pintada em parte por Michelangelo, e um museu gregoriano egípcio.
Também fazem parte do acervo criações de Leonardo da Vinci, Caravaggio, Rafael e etc. Os museus mais modernos têm utilizado outro tipo de apresentação baseada na experiência do visitante, em proporcionar um mergulho dentro das obras e na história de cada uma. Para isso, usam vídeos, áudio, projetos sensoriais, entre outros. Mas eles também esbarram em limitações, o que faz com que o visitante veja, mas nem sempre entenda. Alguns museus te dão a opção de baixar um aplicativo que ajuda a navegar melhor por lá. Mas e se o visitante não tiver internet no celular? Se o Wi-Fi do museu não funcionar? Se o celular já estiver com memória cheia? A tela também é pequena, mais complicado para ler. No século da tecnologia e da internet, os tradicionais museus deixaram de ser a melhor opção de lazer para muitas pessoas. Bem por isso, essas instituições precisaram buscar novas maneiras de atrair a população para seus espaços. Apostar na interatividade em geral através da tecnologia foi uma delas. A intenção dos museus que trabalham com a proposta da interatividade é despertar o interesse e a curiosidade do seu visitante e oferecer a ele a melhor experiência possível naquele espaço de conhecimento. Isso tudo através de novas abordagens de transmissão e apresentação de conteúdo. Os museus interativos podem fazer uso de algumas práticas para promover a tal interatividade entre o espaço visitado e o visitante. Dentre elas estão, por exemplo, o QR Code, que nada mais é do que um código de barras bidimensional de fácil escaneamento pelos aparelhos de celular, que redireciona o usuário a um conteúdo específico relacionado ao assunto ou tema de uma exposição, por exemplo. E as telas de touch. As telas de touch, toque, em tradução para o português, são uma forma não só de interação, como também de aproximação entre visitante e museu. Além disso, essa tecnologia dá mais autonomia ao visitante e traz mais praticidade à experiência. É o caso, por exemplo, de conseguir ler um documento de maneira mais simples, aumentando, diminuindo e dando ênfase nas partes que deseja, ou de ver todas as dimensões de uma obra apenas girando a tela. Outras possibilidades de promover a interação entre um museu e seus visitantes são os simuladores, os cenários recriados em que o visitante pode entrar e interagir com o ambiente, e os espaços para prática de atividades, jogos e brincadeiras. Com isso, chegamos ao fim da nossa quarta aula de arte. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, gente!